A primeira pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quis se identificar. E ela pergunta assim: Pastor, onde está na Bíblia que Jesus tinha irmãos? Nós queremos responder à nossa consulente que há muitas passagens bíblicas que poderíamos citar a respeito dos irmãos carnais de Jesus. Diz aqui em Mateus capítulo 12, versículos 46 até o 49, o seguinte: E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ainda no mesmo livro, Mateus capítulo 13 e versículo 55, nós temos aqui uma palavra assim muito mais clara. Não é este o filho do carpinteiro, referindo-se a Jesus, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Quer dizer que nós notamos aqui 4 homens, cujos nomes aqui são dados: Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs. No plural, indicamos pelo menos 2. Então, no mínimo, Jesus tinha mais 6 irmãos, que são aqui mencionados na Bíblia Sagrada. Irmãos carnais. Algumas pessoas contestam que estes irmãos eram irmãos na fé. Ocorre, porém, que na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar que eles não eram seguidores de Jesus Cristo até o tempo do término do seu ministério público. Capítulo 7 de João, versículos 4 em diante, nós lemos um deles dizendo: Disseram-lhe, pois, seus irmãos, versículo 3 do capítulo 7 de João: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora a observação que lemos no versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O que indica que não é possível admitir-se que se tratavam de irmãos espirituais, como é o tratamento nosso, porque aqui declara que nem mesmo seus irmãos criam nele. O que se define como eram irmãos, filhos de Maria e irmãos, então, de Jesus. A próxima pergunta chegou pela internet do nosso ouvinte Lucas. Ele faz um relato e depois, em seguida, a pergunta para o pastor. Diz assim: Pastor, preciso de ajuda. Minha namorada perdeu o pai há uns 4 anos atrás e agora, recentemente, perdeu a mãe. Nós oramos muito
e mesmo assim Deus recolheu. Ela não consegue entender. Ela me pergunta: por que orar ou jejuar e não ser atendida? O que ela fez para que isso acontecesse? Por que Deus permitiu? E no caso da mãe dela, foi meio que de repente, sem muita explicação médica. Somos evangélicos, eu não consigo explicar esse tipo de situação direito, mas continuo com minha fé em Jesus Cristo como meu único Senhor. Peço ajuda, pois não sei como tocar no assunto, e ela, a jovem, não quer mais viver. Nós queremos dizer ao nosso irmão consulente que partilhamos a dor da sua esposa por essa ocorrência que tem trazido esta sua esposa, aliás, namorada, né, nessa situação. Considerando que ela também é uma cristã, ela deve, pelo menos, admito que tenha lido a oração chamada Oração do Pai Nosso algum tempo em sua vida. E a oração do Pai Nosso começa com palavras que nos recomendam admitir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Por exemplo, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, ao dizermos seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, então admitimos que haja essa vontade de Deus, considerando que em primeiro livro, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1, o escritor declara que há tempo para tudo na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se chegou o tempo dos dois partirem, então não vamos ficar nessa atitude de inconformação e como que achando que Deus errou na nossa vida. Isso não deve ocorrer. Então nós temos pessoas na Bíblia, e um dos exemplos mais notáveis, que foi deixado como exemplo, segundo a palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 5, vistes qual foi a paciência de Jó, vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E o que relata a história de Jó, logo no primeiro capítulo? Nós tomamos conhecimento de que ocorreu uma situação muito grave na vida dele. Diz aqui no capítulo 1, versículo 18 a 22 do livro de Jó, que estando um dos empregados de Jó falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Então diz a Bíblia que Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o versículo, finalmente, o versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou
nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí está um exemplo de paciência. Não perdeu a mãe, o pai, que geralmente são pessoas idosas, mas perdeu 10 filhos de uma só vez. E ele tem a resignação, a confiança de dizer: Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aí está a resposta que demos ao nosso consulente. A próxima pergunta é sobre a declaração de um famoso ateu. Ele escreveu que contesta a precisão histórica dos 4 evangelhos e diz até que os escritores dos evangelhos são desconhecidos e que é quase certo que nunca conheceram Jesus pessoalmente. O que responder, pastor? Nós queremos dizer que nós, cristãos, que cremos em Deus e que sabemos que a Bíblia é a sua palavra, admitimos, como o próprio Jesus declarou em João 17:17, na sua chamada oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Logo, nós não temos nenhum problema em confiar nos textos bíblicos sobre o que está escrito nos 4 evangelhos. Mormente, o que diz o terceiro evangelho, Lucas, logo no início, ele fala de pesquisa minuciosa de informações relativas à vida de Cristo, e mais 3 testemunhas, que são Mateus, que Marcos e João. Agora, quanto a essa ignorância deste ateu anônimo, nós podemos dizer que, historicamente, até o ano 100 da nossa era, o Novo Testamento estava todo escrito. Consequentemente, também os evangelhos muito antes. Então, não há que lançar dúvidas sobre a autenticidade dos 4 evangelhos, que são o relato da vida de Jesus Cristo durante o seu ministério, desde o seu nascimento até os 33 anos, que foi a ocasião da sua morte. Ainda sobre a contestação da Bíblia Sagrada, existem alguns críticos, pastor, que atacam a autoria da Bíblia e acusam também a Bíblia de ser uma fraude intencional do princípio ao fim. Eles dizem, por exemplo, que Daniel não escreveu o livro que traz seu nome. Ele teria sido escrito séculos mais tarde por um impostor. Pastor, e que prova eles têm disso, pastor? O problema dos chamados críticos, ou ateus, até podemos dizer, estão convencidos de que milagres não acontecem. De modo que a história dos 3 hebreus, que está no capítulo 3 do livro de Daniel, já é um problema muito sério para os críticos e incrédulos ateus admitirem. Porque o livro registra que 3 homens amarrados foram jogados numa fornalha de fogo ardente, e o rei Nabucodonosor estava tão enfurecido porque ouviu dos lábios dos 3 homens judeus que estavam no cativeiro que
não se prostrariam diante da imagem que o próprio rei havia levantado. O rei achou isso um desaforo incabível. Ele, o monarca poderoso, ser rechaçado por 3 elementos, 3 judeus cativos que vieram da Judéia, de Jerusalém. Incontinente mandou acender a fogueira com mais calor, a ponto até dos que trabalharam nessa função morrerem queimados. E quando ele olha pelo buraco da fornalha, ele vê 3 homens andando sobre o fogo e um quarto ainda acompanhando. Então isso pode ser admitido por um homem incrédulo. Nós cremos, porque está na Bíblia Sagrada, os 3 hebreus andando no meio de uma fornalha ardente, sem sequer chamuscar os cabelos. Para muita gente isso não pode ser verdade. E aí a melhor maneira de negar o milagre é negar também a autenticidade do livro. Um outro caso que o livro de Daniel registra é ter sido Daniel lançado na cova dos leões, onde sempre acontecia que os leões famintos devoravam as vítimas que caíam ali. Mas o rei Dario, que mandou lançar, porque caiu numa cilada dos seus próprios príncipes, porque tinham inveja de Daniel, homem correto, homem que buscava a Deus, e então eles pediram ao rei que lançasse Daniel, porque Daniel orava mesmo com a proibição do próprio rei. O rei clamou no dia seguinte, depois de deixar Daniel lá: Daniel, porventura o teu Deus enviou seu anjo e livrou você dessa situação? Ele respondeu de dentro da cova: sim, Deus enviou seu anjo e me livrou. Então tudo isso indica a existência de Deus na ação que ele realizou na vida desses homens de Deus, e nada melhor para eles, para pararem com o assunto, é descrer que o livro não foi escrito pelo próprio Daniel, quando a própria história do mundo coloca isso. Dicionários podemos consultar e achar muito bem escrito o livro sem qualquer problema que possa ser negada a autenticidade dos livros da Bíblia. Pastor, aproveitando, o senhor está falando sobre o livro de Daniel, o senhor pode citar outras evidências que mostram, que revelam ser um livro inspirado por Deus? Nós temos ali as profecias que Daniel fez, por exemplo, do capítulo 6, 7, 8, 9, ele teve uma oportunidade quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. E neste sonho, o rei ficou perturbado, só que esqueceu o sonho. Ora, um rei nos tempos antigos era poderoso para reclamar dos seus intérpretes, dos magos que havia no palácio, que lhe dessem o sonho e que lhe dessem a interpretação do sonho. E agora? Como não havia ninguém que fosse capaz de interpretar o sonho, o rei decretou a morte de todos, e nesse meio estava Daniel. Então, o que faz Daniel? Pede ao mordomo que lhe conceda uma noite a mais um dia, porque ele ia orar a Deus para obter a revelação do seu sonho. E Deus lhe deu a revelação do sonho. E então, no dia seguinte, ele pôde revelar
a Nabucodonosor o sonho de uma estátua muito grande, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas e pés em barro e de aço. O sonho foi facilmente interpretado, porque ele recebeu de Deus. A própria cabeça representava o império de Nabucodonosor, sucedendo viria o império de menos capacidade, Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, no ventre, viria o império grego, que conseguiu dominar o mundo inteiro e depois foi dividido em 4 generais, e depois o império romano. Ora, como é que Daniel poderia interpretar o futuro de modo tão claro, se não houvesse a iluminação, a direção de Deus na sua vida? Tudo que ele falou se cumpriu. Então, nós temos aí a prova de que a Bíblia é um livro autêntico e, como diz Paulo, divinamente inspirada toda ela. Não se encontra uma só profecia falsa em toda a Bíblia. É o que nos mostra a inspiração de Deus neste livro, que é o livro de Deus. E nós dizemos, quando a Bíblia está aberta, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus.